Oi, gente! É o canal YouTube Eli Correia Oficial, o canal da saudade. Se inscreva no nosso canal, faça com que o nosso canal fique ainda mais forte com a sua inscrição. E não esqueça de dar aquele like, fazer aquele joinha, acionar o sininho e também mandar a sua história, escrever a sua história para que eu possa narrá-la aqui no nosso canal. É Carta Saudade Eli Correia @gmail.com. Isso, manda para esse e-mail, tá bom? E no canal YouTube Eli Correia Oficial, Meu Mundo Escuro, que se transformou em cores e vida. Essa carta que eu escrevo para você, Eli Correia, é uma história verdadeira, cheia de vida, de esperança e superação. Claro que ao relembrar toda a minha trajetória, eu senti, lógico, algumas saudades. Meu nome é Janete Carregosa e moro em Itapevi. Há alguns anos, ter um televisor era muito difícil. Meu pai conseguiu comprar um à prestação e foi uma deliciosa novidade na minha casa. Eu era pequena e não entendia o que estava acontecendo até chegar bem pertinho e ver todos aqueles movimentos, desenhos, personagens, pessoas, animais, e eu ficava deslumbrada com tudo que eu via na televisão. Tinha que ser bem pertinho. Minha mãe pedia então para eu me afastar, pois poderia prejudicar os meus olhos. Não, eu queria ficar ali, na frente, de pé, coladinha no televisor. Quando fiz 7 anos, fui matriculada em uma escola perto de casa. Por não ter brinquedos comprados pelos meus pais, devido às condições financeiras, eu brincava com papelão, tesourinha, caixas e acabei adquirindo boa coordenação motora. Já sabia ler um pouco de tanto folhear os gibis do meu irmão, ou seja, eu era uma aluna que não dependia tanto da atenção da professora. Mas havia algo que me intrigava, me incomodava. A professora ficava de pé e eu tinha a impressão que ela escrevia na lousa. Porém eu não enxergava nada. Eu tinha quase certeza que ela estava escrevendo, mas eu não estava enxergando nada do que ela escrevia. Então eu perguntei a uma coleguinha o que a professora estava fazendo, se ela realmente estava escrevendo na lousa. Então essa coleguinha me esclareceu: a professora passa a lição na lousa e a gente tem que copiar. Mas eu não conseguia enxergar as lições que ela passava na lousa. Passei então a esperar a colega copiar tudo, aí eu pegava o seu caderno e copiava tudo que ela escreveu no meu caderno. Não sei por quanto tempo eu agi deste jeito, desta forma. Só sei que um dia minha mãe foi chamada na escola e a orientaram a me levar a um oftalmologista. E lá, no oftalmologista, eu tive o diagnóstico de que eu sofria de miopia. Daí a razão de eu ficar colada na televisão para poder enxergar. Daí a razão da professora escrever na lousa, eu ter a sensação de que ela está escrevendo, mas eu não enxergar nada do que ela escrevia. Então, o meu diagnóstico era de que eu sofria de miopia. Comecei a usar óculos de 4 graus. E aí comecei a enxergar. Quer dizer, enxergar melhor, porque eu enxergava rabiscos, vultos. Agora com óculos de 4 graus, nossa, que maravilha! Eu estava enxergando praticamente tudo.
E mais ainda, os meus pais se apegaram a Santa Luzia, a protetora dos olhos, e faziam tudo o que aconselhavam por Santa Luzia e também, inclusive, eles começaram a colocar fígado de boi, sabe, fígado cru na testa, porque, segundo disseram, colocar fígado cru na testa ajudava a enxergar melhor. E também papai passou a criar um galo, sim, um galo, desde pequeno, desde franguinho, em intenção a São Roque. Então cria um galo aí no quintal, desde pintinho, até ele ficar um galo formado. Esse galo também vai ajudar a menina a enxergar melhor. Então toca meu pai a criar um galo no nosso quintal, em intenção a São Roque. Mas o tempo foi passando e a miopia foi crescendo. Sim, a miopia progrediu. 11 graus, 15 graus, 17 graus e, por fim, 22 graus. Na adolescência, comecei a usar lentes de contato e as coisas ficaram um pouco melhores em relação ao bullying que eu sofria. Sim, porque mesmo nessa situação em que eu me encontrava, que é uma situação desesperadora, tem gente que não perdoa. Tem gente que faz bullying mesmo, não quer saber se está te machucando, te ferindo, te humilhando. Ah, aquela que usa fundo de garrafa. Começaram a dizer que eu usava fundo de garrafa e que eu não passava de uma ceguinha. Eu sempre sofri com essas brincadeiras, com essas humilhações. Hoje se chama isso de bullying. Eu nunca gostei de me fazer de vítima. Eu não usei a dificuldade de enxergar para obter alguma vantagem. Com dificuldade, com muita dificuldade, pois tínhamos uma vida modesta, mesmo com todas essas limitações, eu fiz magistério, me formei professora e fui trabalhar. Luta árdua para tomar ônibus, chegar até a escola, entrar em sala de aula. Para se ter uma ideia, eu passava as lições na lousa e se eu fosse para o fundo, mesmo com lente de 22 graus, eu não enxergava o que eu mesma tinha escrito. Mas seguia dando aula, pois eu amava alfabetizar. Por gostar muito de ler, sempre quis que todo mundo lesse também, lesse muito. Viajasse nas belas histórias dos livros, aprendesse, ampliasse o vocabulário e se tornassem pessoas com conhecimento amplo e vasto. Prestei concurso, me efetivei como professora do Estado, fiz faculdade de pedagogia, fui coordenadora pedagógica, tutora de curso de pedagogia, diretora de escola, mas sempre voltava às origens de professora. Fiz trabalho voluntário como capacitadora de alfabetizadores. Capacitei indígenas de Santa Isabel do Rio Negro, lá no Amazonas. Fui até para Tocantins fazer esse mesmo trabalho. Também conheci o Ceará, Morada Nova e Quixadá, sempre sobre alfabetização, falando e levando alfabetização. Se chego em um hospital, encontro ex-aluno enfermeiro, assim como no trem, nas lojas, nos carros e aplicativos, nas feiras, em escolas. Muitos dizem que se tornaram professores por minha causa. Muitos falam que foram para frente na vida se espelhando em mim, e isso me deixa imensamente feliz. Mas o tempo não para e o tempo foi passando. Faltava menos de 10 anos para eu me aposentar. Eu planejava me aposentar e prestar concurso em uma rede de ensino municipal. Imaginava que com 2 salários poderia dar mais conforto para minha mãe,
já que meu pai havia falecido no ano de 2008. E também queria viajar um pouco. Eu também queria cursar um curso de psicologia. Mas quis o destino que algo muito triste acontecesse. Eu percebi que, mesmo com todos os recursos, eu estava enxergando com mais dificuldade e comecei a ver as imagens distorcidas. Procurei ajuda médica, fui afastada da sala de aula. Nunca precisei tirar licença médica por muito tempo, mas fui obrigada a tirar, pois não conseguia mais chegar sequer à escola em segurança e não via o que as crianças escreviam no caderno. Depois de algumas licenças, perguntei ao doutor quando voltaria a dar aula e a enxergar o pouco que eu enxergava. Ele bruscamente me respondeu: seu CID é definitivo. Você não tem cura. Você vai perder completamente a visão. E é bom que você se prepare. Não há o que se fazer. Então, eu voltei de São Paulo, onde fica o hospital, de trem, e chorando durante todo o trajeto. Eu pensava nas dificuldades que viriam. Pensava na minha mãe, nos cachorros da rua que vêm no portão se alimentar. Eu pensava nos meus livros. Pensei muito e pedi à equipe gestora da escola em que eu trabalhava, em Carapicuíba, que me orientasse a me aposentar por invalidez. Eu não conseguia nem dizer a palavra invalidez, mas eu tinha que me acostumar com isso. Eu estava ficando inválida dos meus olhos. Era muito triste ficar em casa e querendo ir trabalhar. Chorava quando ouvia o sinal de entrada da escola, que fica perto da minha casa. Eu ouvia aquele sinal de entrada e eu chorava. Mas eu precisava reagir. Então comecei a fazer caminhadas por lugares bem conhecidos e que não me ofereciam perigo. Foi aí que conheci o tal do preconceito. Sim, na infância eu conheci o bullying, as brincadeiras das crianças que ofendiam, que machucavam. Agora, na fase adulta, foi o preconceito. A Janete, profissional de destaque, acabou e algumas pessoas foram embora da minha vida. Afinal, que graça tem ter uma amiga cega? Que graça tem ter uma amiga deficiente visual? Chegaram até me dizer que eu dava trabalho e por isso não me chamavam mais para sair. Mas essas pessoas são medíocres e dignas de pena. O importante é que fiz outros amigos, resgatei amigos antigos e aprendi muito nessa vida. Fui convocada para uma primeira junta médica. Levei exames, relatórios, fui examinada, questionada, mas algo que me marcou muito foi o que um oftalmologista desta equipe da junta médica me disse: nossa, com esse histórico, você nunca poderia ter dado aula, nunca. E de cara eu respondi: eu não sabia que eu não podia, mas dei aula, e por muitos anos. E me desculpe, fui uma professora muito boa, fui uma profissional exemplar. Tempos depois, minha aposentadoria saiu. Não haveria empecilhos, pois já tinha quase 3 décadas trabalhadas, eu só não tinha a idade para me aposentar. Hora das tomadas de atitudes. Doei meus muitos livros, meus DVDs, pois já não conseguia enxergar. Quase nada. Nem na TV, nem ler. Fui fazer alguns trabalhos voluntários. E quando já não via a boca das pessoas, eu parei de tentar alimentar as pessoas da instituição que eu ajudava. Gente com deficiência física, gente sem movimentos, que eu colocava a comida na boca. Mas agora, como eu estava, eu não via mais a boca das pessoas. Então, eu parei de ir nessa instituição que eu ajudava.
e fui me afastando da grande maioria das pessoas. Sentia o mal-estar que eu causava quando quebrava copos, derrubava café fora da xícara e não reconhecia pessoas. Ficaram apenas os verdadeiros, sim, amigos de verdade. E amigos verdadeiros existem. E a visão foi cada vez piorando mais. Fiz tratamento espiritual. Acendi vela para Santa Luzia e todo dia 13, porque o dia de Santa Luzia é dia 13. Oração dos irmãos evangélicos, pedidos dos amigos da Umbanda e Candomblé. Meditação com os amigos budistas. E tudo o que fosse do bem, vindo com boa intenção, eu fazia. Me explicaram que cego de nascença não cai. Mas eu era portadora de cegueira parcial e baixa visão há muito tempo. Então, levei belos tombos. E tombos muitas vezes feios. Tomei ônibus errado, tropecei em pessoas, mas seguia em frente. Um dia, em uma consulta de rotina, o doutor do convênio disse que ia operar a minha catarata. Achei estranho porque eles nunca haviam detectado catarata em mim. E meu oftalmologista particular disse que eu não tinha catarata. Bem, ele disse, esse do convênio, ele disse que ia operar a catarata, mas como a minha retina é frágil e já havia feito laser inúmeras vezes para fechar buracos, só havia um doutor que poderia me operar. Eu questionei sobre o resultado dessa cirurgia. Nunca me disseram, doutor, que eu tenho catarata. Mas já que o senhor disse que eu tenho que operar, e o resultado? Um dos assistentes me disse que o melhor que poderia acontecer, o melhor era eu ficar como estava, vendo quase nada ou perder toda a visão na hora. Como eu ia perder mesmo a visão com o tempo, então eu poderia perder na hora, então eu só ia antecipar e eu deveria fazer a tal cirurgia. Ainda tentei questionar, mas acreditem se quiser, mas nessa hora em que eu tentei questionar, eu senti um empurrão no ombro. Costumo dizer que foi o meu anjo da guarda perdendo a paciência comigo, querendo agir. E eu querendo saber detalhes disso, detalhes daquilo, até que o anjo perdeu a paciência e me empurrou. Eu só sei que a partir daquele momento que eu senti aquele empurrão, me entreguei à preparação da cirurgia. Marcaram para novembro. Quando estava próximo, desmarcaram. Marcaram para dezembro. Faltando alguns dias, desmarcaram, porque o médico estaria em congresso. Muitas vezes eu questionava Deus sobre o porquê dessa minha situação. Era mais uma conversa do que lamentação. Aprendi e tento pôr em prática o sofrer com resignação. Acredito que Deus não erra e há sabedoria em tudo que Ele faz. Conheci este mundo dos deficientes. Presenciei situações tristes e outras felizes. Sei que tinha que passar por tudo que passei. Sei que foi o melhor para mim. Tudo o que foi vivido me fez me conhecer melhor e estreitar o meu relacionamento com Deus e perceber os detalhes do seu amor. Observava as pessoas próximas, tentando entender o meu sofrimento. Diziam que era injustiça. E fui aprendendo muito. Costumo dizer que isso que eu vou revelar agora, que eu vou relatar agora, era o que faltava para finalizar a minha aprendizagem. Sim, o que eu vou contar agora. Em janeiro de 2016, fui para Osasco, uma cidade vizinha, fazer um exame de sangue. Resolvi arriscar, mesmo com toda a dificuldade, ir sozinha. Na volta, ao atravessar uma rua, não percebi que vinha um ônibus. E novamente, acreditem se quiser, eu senti um empurrão que me jogou na calçada, como que me tirando da frente do ônibus. Só daria um salto daquele
se eu tomasse impulso. Não tomei impulso algum, eu estava simplesmente atravessando, o ônibus ia me pegar e aquele empurrão. Eu estava andando inclusive bem devagar. O impacto com a calçada foi violento. Acredito até que eu desmaiei. Quando comecei a tomar consciência, me vi no chão, pessoas em volta, joelhos sangrando, muita dor, e um moço me ajudou a levantar. De repente, uma moça voltou e me deu uma sacolinha plástica para eu pôr as minhas coisas, pois a minha bolsa havia rasgado e tudo ficou espalhado no chão. Não sei quem são essas pessoas, mas naquele momento foram anjos. Consegui finalmente chegar ao ponto de ônibus, tomei um ônibus para casa com a ajuda de uma senhorinha. A dor era tanta que eu decidi ir a um hospital particular. E lá aconteceu mais coisas para lapidar minha paciência, mas que não vem ao caso. Bom, resultado: quebrei a mão e 2 costelas, e só tirei o gesso um mês depois. Após esse acidente, 3 meses depois, eu fui chamada para operar finalmente a catarata, a tal catarata. Já haviam desmarcado 2 vezes, mas dessa vez deu certo. Fui com uma amiga de madrugada para o hospital. Enquanto estava sendo levada de maca à sala da cirurgia, eu conversei com Deus e agradeci todas as preces, orações e rezas que sempre fizeram em minha intenção. Pedi a Deus que eu ficasse pelo menos como estava, vendo assim vultos, mesmo que precariamente, mas eu via alguma coisinha. Eu não queria ficar cega totalmente. Uma doutora é quem faria a cirurgia, porém o doutor ficaria do seu lado. Percebi então ela fazendo um corte arredondado no meu olho esquerdo. Senti uma dor dilacerante. Ninguém tem a ideia da dor que eu senti naquele momento que a doutora faz um corte arredondado no meu olho. Apesar de ser uma dor insuportável, pensei ser normal e não reclamei, mas fiquei com o corpo duro. Sabe, uma pessoa suportando a dor mais cruel. Eu endureci o corpo, eu estiquei o corpo, eu fiquei com o corpo tenso. Ela então falou para o doutor que eu estava dura. Ela disse para o doutor: doutor, olha, ela está dura. Foi então que eu falei que eu estava sentindo muita dor. E aí me anestesiaram novamente. E sabem qual foi a frase que eu ouvi a médica dizer antes de eu apagar? Doutor, ela não tem catarata. Ela não tem, doutor. Minha amiga disse que eu levei quase 3 horas para voltar ao quarto. No corredor, sendo levada em uma cadeira de rodas, eu via vultos brancos assim, que eram os médicos e os enfermeiros, aqueles vultos brancos. Então eu já sabia que pelo menos eu não tinha ficado cega totalmente, que era uma possibilidade. Então eu pensei comigo, não fiquei cega totalmente. Viemos embora e no caminho eu olhava para os prédios e tinha a impressão que eu estava vendo. Identificava algumas coisas. Cheguei em casa e fui me deitar. Era preciso ficar deitada de costas, sem ver televisão, sem movimentos bruscos. E assim eu fiquei deitada, olhando para o forro da casa, quando não com os olhos fechados. Quando eu tinha 3 anos, eu ganhei no Natal, da fábrica que meu pai trabalhava, um pato e um rato de plástico amarelo. Ultimamente, eu via esse pato e esse rato cinzentos e pensava ser consequência do tempo. Quer dizer, eles envelheceram, eles ficaram cinzentos. Eu ainda os tenho em cima da estante que um dia já foi cheia de livros.
Essa estante fica no meu quarto. E já fazia 3 dias que eu só olhava o forro do teto. Quando então eu decidi olhar ao redor e vi os meus brinquedos de menina, aquele pato e aquele rato. Mas espera aí, eles estão bem amarelos. O pato com um cachecol azul no pescoço e o nariz do rato bem pretinho. Meu Deus, o que está acontecendo? O que está havendo? Eu estava enxergando sem óculos como nunca havia enxergado. Não acredito. Será que eu estou tendo uma ilusão óptica? Será que eu estou tendo... É um sonho? Eu levantei, fui à janela. O verde do limoeiro, eu vi a diferença do verde da jabuticabeira. O verde da amoreira é diferente do pé de goiaba, do verde da goiabeira. Eu fiquei paralisada. Fui no quintal e vi que meus cachorros eram mais lindos do que eu achava que eram. Quantas flores coloridas, as casas, a escola que eu trabalhei. Reconheci vizinhos que antes eu só conhecia pela voz ou reconhecia pela voz quando me cumprimentavam. Voltei para a cama. Eu estava assustada e ao mesmo tempo extremamente feliz. O que aconteceu? Experimentei ver televisão e eu vi as imagens na televisão. Depois de alguns dias, eu fui até a mercearia comprar pão. Mais tarde, fui até o centro da cidade e reconhecia pessoas nas ruas, lia itinerário de ônibus. Em casa, abri o armário e me assustei ao ver que eu usava roupas de cores tão berrantes. Nossa, olha, cores que eu usava. Eu ria muito. Onde já se viu usar roupas de cores assim tão alarmantes? Pois sempre eu gostei de tom pastel. Vi que eu usava um batom super forte. E eu amo batom nude. E tudo se tornou uma festa. Olha só, nasci na casa que moro. E alguns vizinhos são os mesmos. E muitos choraram de alegria por me verem nascer de novo. A notícia foi se espalhando. Amigos quiseram comprovar, se certificar de que eu estava enxergando, vieram me abraçar, familiares ficaram emocionados. Voltei a comprar livros, ir ao cinema, à feira, andar de trem, visitar lugares que eu ia quando criança. Mas o dia que eu vi uma borboleta foi muito emocionante. Foi muito emocionante. Quando eu vi aquela borboleta, eu chorei. E até tirei várias fotos daquela borboleta. Detalhes que nunca damos valor. Nunca. São detalhes. Mas, para mim, a partir daquele momento, se tornaram presentes divinos, presentes de Deus. Enxergar a cor dos olhos das pessoas. Meu Deus, olhar para as pessoas nos olhos e enxergar a cor dos olhos delas. Isso foi demais. Meu oftalmologista particular se surpreendeu quando cheguei lá enxergando. Disse que com a minha retina frágil jamais poderia ter feito uma cirurgia. E, como eu já sabia, ele também falou que eu não tinha catarata. E por final me disse: não questione o acontecimento. Apenas vai e seja feliz. Milagre, merecimento, seja lá o que for o nome. Só sei que eu estou muito feliz por você estar enxergando. E pode contar essa história que eu tenho certeza vai mexer com muitas pessoas. É um milagre? É um merecimento? Não importa. Conte para todas as pessoas o que está acontecendo com você. E isso faz 8 anos. E é por isso
Até porque o doutor falou, conte essa história, mostre para as pessoas que é possível sim, por merecimento, por milagre, acontecerem coisas inacreditáveis. E é isso que eu estou fazendo. 8 anos que voltei a enxergar. Faz 8 anos. E moro com a minha mãe. Hoje sou professora dos anos iniciais do ensino fundamental e estou muito feliz por ter voltado a lecionar. Eu queria muito contar minha história para todas as pessoas. Uma história de saudade de alguns momentos, mas muito mais. Uma história verdadeira, cheia de vida, esperança e superação. Obrigado, Eli Correia, por você narrar a minha história. História que a vida escreveu. Que saudade de você! Meu mundo escuro, que se transformou em cores e vida. História do canal YouTube Eli Correia Oficial.